Olá, meus irmãos, graça e paz a todos vocês. Obrigado aí pela sua audiência, obrigado pela sua presença durante todos esses dias que eu estive trazendo este ciclo de palestras, né? Bem-vindo à sexta palestra deste ciclo. Esta é a última palestra que eu estou trazendo para você neste seminário, né, que era para ser um acampamento da Igreja Presbiteriana Santo Eterno, mas devido aí às vicissitudes que aconteceram nos últimos dias, se tornou aí um seminário virtual. Bem-vindo então ao tema Rumos da Família, lidando com as construções e desconstruções da realidade atual. É o que nós temos feito durante todo esse tempo e acredito que você foi grandemente abençoado até aqui. Ou pelo menos, em parte, né, você pegou alguma palavra que eu trouxe para você da parte de Deus e guardou no seu coração. Mas não só guardar, viu? Você tem também que praticar, como disse Jesus lá no Sermão do Monte. Antes de eu entrar aqui propriamente na minha palestra, né, no meu tema de hoje, eu quero fazer meus agradecimentos, tá bom? Vou destinar um tempinho aqui para um agradecimento especial à Igreja Santo Eterno, na pessoa da minha amiga e pastora Margarete. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, minha querida. Você é a anja da igreja. Lá em Apocalipse nós temos os anjos da igreja, né? Que são os pastores que tomam conta das congregações, das 7 cartas que Jesus mandou, né? Como você é uma pastora, então você é uma anja da igreja, tá bom? Que Deus possa continuar abençoando o seu ministério, abençoando a sua vida. Obrigado pela confiança dispensada à minha pessoa, dispensada ao trabalho que eu realizo, né, na obra de Deus, como apologista, como ensinador, enfim, como pastor que Deus me colocou para edificar, de certo modo, o corpo de Cristo. Obrigado pela confiança. Obrigado pelos irmãos da Igreja Presbiteriana Santo Eterno que têm nos acompanhado até aqui durante todo esse tempo. Em especial aí nossos irmãos Lucas, os 2 Lucas, né, que fizeram com que este evento se tornasse uma realidade que pudesse abençoar muitas pessoas. O Lucas me disse que deste modo, né, virtual que estamos fazendo, está tendo um alcance muito maior se estivéssemos no acampamento do qual havíamos planejado inicialmente. Agradecer também ao pastor Aécio, a Igreja Ibero-Americana, na pessoa do pastor Aécio, meu amigo, um pastor que eu admiro muito, e todas as vezes que eu vou em São Paulo e tenho a oportunidade de estar junto com o pastor Aécio, eu tenho a oportunidade de conhecer mais da palavra de Deus. É uma sumidade esse homem, né? Eu sei que ele vai falar, não, o que é isso? Para com isso. Meu Deus! Eu sei disso, mas isso é o que eu sinto, tá bom? Eu me espelho muito no seu ministério, eu espelho muito na sua pessoa e também na sua família, o pouco que eu conheci dela. Obrigado a todos os irmãos que não fazem parte dessas 2 igrejas, mas têm nos acompanhado até aqui. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. A minha oração e o meu desejo é que estas palestras possam edificar cada vez mais a sua família. A palestra de hoje ainda continuará sobre o tema da redenção, tá? A redenção da família. Entretanto, eu quero focar agora no papel da igreja. Na palestra anterior, eu foquei no papel dos pais, né? Marido e mulher. Na quarta palestra, no papel do marido e da mulher, desempenhado no casamento. Na última palestra, eu foquei o papel do pai e do filho dentro do casamento, né? Qual a importância desses papéis. Agora, nesta palestra de hoje, nós falaremos sobre a igreja como uma comunidade terapêutica para abençoar as famílias, tá bom? Então é sobre isso que nós trataremos nesta palestra. Mas se você perdeu essas palestras, você corre lá no canal, né? No canal da Igreja, né, Presbiteriana Santo Eterno, estão todas as palestras, desde a primeira. Então você ouça, assista lá para você se inteirar melhor do que estamos falando. Muitas das coisas que nós falaremos aqui, você tem que ter uma compreensão do que nós falamos em outras palestras, tá bom? Se você perdeu, você pode assisti-la. Ou se não, depois desse seminário aí, você pode assisti-la por completo em toda a sequência que está disponibilizada ali na plataforma. Quando nós falamos em família e falamos em igreja como uma comunidade terapêutica, nós não estamos querendo dizer com isso que as igrejas, que as famílias serão famílias perfeitas.
tá? Na conferência de domingo, se você nos acompanhou, nós dialogamos um pouco sobre isso. Tá? Não existe o mito, existe um mito, né, sobre a família perfeita. Não existe família perfeita numa terra de imperfeições. A terra, lembra, desde o capítulo 3 de Gênesis, está sobre maldição, está sobre o pecado. Uma terra sobre pecado, ela não pode gerar nada perfeito. A única coisa perfeita que ela aceitou até hoje foi o próprio Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Fora ele, ninguém mais possui a perfeição em si mesma. Nenhuma instituição social que seja colocada sobre a face da terra pode trazer essa perfeição. Aí você pode estar pensando, olha, mas espera um pouquinho. Por que a Bíblia fala para nós sermos perfeitos como é perfeito o nosso Pai Celestial? Porque a Bíblia fala, lá nas epístolas de Paulo, sobre perfeição do crente. Paulo fala, nós que somos perfeitos. Me explica esse negócio. Se não há perfeição na família e nós não podemos buscar, ou devemos esperar uma perfeição absoluta na família, então por que a Bíblia trata sobre perfeição? Muito bem, quando nós estamos estudando a Bíblia, uma das ferramentas que nós devemos utilizar, é os originais. Por exemplo, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? Então, quando você vai analisar uma certa passagem de modo exegético, para fazer um estudo bíblico, você tem que ir aos originais. E quando nós percebemos, né, que a palavra perfeição no original grego tem um sentido de maturidade, aí nós entendemos tudo o que Deus está exigindo de nós. Deus não está exigindo perfeição das pessoas. Deus está exigindo maturidade das pessoas. Lembra que Paulo vai tratar sobre isso. Ele vai falar que espera que o crente cresça até ser um varão perfeito, ou seja, até a estatura de Cristo. Nós estamos sendo construídos, tá? Edificados na nossa fé, adquirindo maturidade espiritual a cada dia. Agora, trazendo isso para o contexto familiar, nós então desejamos que as nossas famílias tenham maturidade e não perfeição, tá bom? A diferença de uma família madura e uma família imatura é a ausência ou a presença de certos elementos que nós falaremos aqui durante esse tema. Vamos aprender bastante sobre esses elementos. No final da palestra, eu vou trazer para você uma pesquisa, tá? E 6 elementos que tornam as famílias mais fortes, tá bom? Mas isso é para o final. Muito bem. Dentro deste mito de família perfeita, né, nós somos enganados, ludibriados muitas vezes, ao olhar as famílias que estão fora do nosso muro, fora do muro das nossas casas. Então nós olhamos para as famílias do nosso vizinho, as famílias dentro da igreja, e ficamos ali pensando, puxa vida, eu gostaria de ter uma família assim, né? Por que a minha família não é dessa maneira? Por que o meu esposo não é dessa maneira? Por que a minha esposa não é assim? Por que meus filhos não são tão obedientes? Por que meus pais não são desta maneira, né? Gostaria de ter um pai assim, gostaria de ter uma mãe desta forma tão carinhosa. Amigo, meu irmão que está me ouvindo, pare agora, calma, tá? Isso é enganoso. Por quê? Porque nós não temos famílias perfeitas. O que nós temos são famílias mais maduras que outras, tá? Se você pular a cerca, né, no bom sentido, tá bom? Se você pular a cerca para a casa do seu vizinho, você vai perceber que a cor verde da grama do seu vizinho não é tão brilhosa assim não, tá bom? Ela é um pouco fosca também, parecida um pouco com a sua. E existem algumas imperfeições também, está um pouco gasta, mas o que traz a nós essa ilusão? É que você enxerga de longe. Quando você está próximo ou dentro daquele seio familiar, você vai perceber que essas famílias têm os mesmos problemas que a sua. Passa pelas mesmas dificuldades, enfrentam as mesmas tribulações, os mesmos problemas. Então, qual que é a diferença? Muitas vezes, da minha família, tá, que tem uma série de problemas, está caminhando para a beira da dissolução, tá, para se dissolver praticamente, com a outra família que parece ser uma família forte. Alguns elementos. O primeiro dele nós falamos nas 2 palestras anteriores, que é o padrão divino para a família. Você tem que se sujeitar a isso, tá bom? E também
receber Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal. Se você não tiver isso, você já começou errado a querer enfrentar os problemas dentro da sua família, ter uma família madura, tá bom? Você tem que seguir o que nós falamos aí nas duas palestras anteriores, que é o padrão, a norma deixada por Deus para as famílias. Não existe família perfeita, como nós falamos, tá? A família, ela é um lugar de dissabor, mas também é um lugar de amor. Ela é um lugar de conflito? Sim, mas ela também é um lugar de paz. Nas outras palestras, se não me engano, acho que é a terceira palestra, eu mostrei para você como que a sociedade, este mundo, a mentalidade, os influenciadores sociais estão querendo acabar com a família através de uma desconstrução. Estão pedindo até o fim da família nuclear, o fim da família tradicional. Eu falei para você também que não basta termos uma família nuclear e tradicional, tá? Não basta isso. Só isso não basta. Você tem que ter uma família debaixo dos padrões estabelecidos pelo próprio Deus. É isso que vai fazer a sua família ser abençoada se você tem uma família madura. Uma família que vai passar por várias tribulações, mas vai sair vencedora de todas elas. Talvez você possa estar olhando para mim e deve estar pensando, olha, poxa vida, ele está falando isso porque ele faz parte de uma família abençoada, ele veio de uma família... tem um pedigree espiritual, famílias de crente, muitos descendentes são pastores. Eu quero falar para você que você está completamente errado. Deixa eu contar um pouquinho, rapidinho aqui, um resuminho da minha vida. Tá? Eu não conheci o meu pai, nunca conheci, até hoje não conheci meu pai. Fui criado pela minha avó. A minha mãe me teve com 15 anos de idade, portanto era uma criança quando eu nasci. Eu nasci de 7 meses. A minha avó tinha até medo de me pegar, ela não deixava a minha mãe cuidar de mim, portanto eu fui cuidado com a minha avó. Minha família não era evangélica, nunca foi evangélica, e assim eu fui sendo criado. Fui sendo criado de acordo com a sabedoria popular que Deus tinha dado para elas. A minha avó, ela foi um exemplo para mim de moral, de pessoa reta, de pessoa correta, honesta. E ela me transmitiu isso mais pelos seus atos do que pelas suas palavras, suas pregações, porque ela na verdade não tinha nada para falar, porque ela não conhecia Deus. Ela veio conhecer a Deus com mais de 90 anos. Quando nós pregamos o evangelho para ela, ela foi batizada com 98 anos. Tá? 98 anos ela foi batizada. Eu tive o privilégio de batizar a minha avó, juntamente com o pastor João Flávio. E aí, daí um ano, ela veio a falecer. Tá? Então, a minha família era assim, uma família totalmente disfuncional. Totalmente disfuncional. Eu via brigas direto entre a minha tia e a minha avó, entre a minha mãe e a minha avó, entre a minha tia e a minha mãe. Tá? Eu fui criado, a minha mãe era mãe solteira, a minha tia era mãe solteira também. Então eu fui criado dentro dessa família. Com 15 anos de idade, eu aceitei Jesus Cristo como meu único salvador. Eu tinha que falar para minha família que eu ia para a discoteca para poder ir para a igreja, porque se eu falasse que eu ia para a igreja de crentes, eles não deixavam. Eles preferiam que eu fosse para a discoteca do que para a igreja, porque eles eram muito católicos. Mas enfim, eu passei essa barreira, venci essa barreira, me casei, E aí, quando eu fui para a igreja, eu não tinha nenhum conhecimento que eu tenho hoje sobre família. Esse mesmo ensinamento que eu estou dando para vocês, eu não aprendi com pastores, não aprendi com líderes, não aprendi com livros. Eu fui para a igreja, me converti naquela fé, de novo convertido. Jesus me abençoou muito, fui muito abençoado. Deus já me chamou para um ministério, primeiro para o diaconato, depois para o presbitério e por último para o pastorado. Mas durante todo esse tempo eu nunca tive um treinamento, um ensinamento, não tive um conselheiro de como criar filhos, de como tratar a minha esposa, de como ser um chefe de família, um líder no lar. Eu simplesmente fui. Tá? Simplesmente foi acontecendo e eu fui aprendendo na raça, com erros e acertos. Quando eu fui chamado para o ministério da palavra,
Aí eu comecei a estudar mais sobre isso, né? Fui vendo que qual era o papel de um pai de família, qual era o papel de um pastor dentro de casa, qual era o papel de um marido. E de lá para cá eu venho aprendendo muito com a palavra de Deus. Estou aprendendo ainda, como vocês estão aprendendo, a ser bons pais, a ser bons esposos, a serem bons chefes de família, a serem bons líderes. Muito bem, então a família é um lugar de amores e de sabores. É um lugar onde há conflitos, onde o marido bate na mulher? Sim, mas é um lugar onde o marido também beija a sua esposa. Tá? Então a solução não é acabar com a família. A solução é colocar essa família aos pés da cruz. Alguém já disse que a solução do divórcio é do diabo. A solução de Deus é a restauração. Lá em Malaquias, Deus fala que odeia o divórcio para os sacerdotes. Na época em que Deus falou isso para o profeta Malaquias, havia uma facilidade imensa do homem abandonar a sua esposa. Então Deus chama essas pessoas e faz um acerto de contas com ela. Ele fala assim que Deus, e ele fala que ele odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. O divórcio não é a solução, tá bom? Assim como não foi a solução Caim sair do seio familiar e morar na terra de Nod e criar uma sociedade corrupta longe da presença e da vontade de Deus. Mas e a Bíblia Sagrada? O que a Bíblia fala de família para nós? Tá? Qual o modelo de família que ela traz para nós? Existem famílias perfeitas na Bíblia? Na verdade, a Bíblia ela escancara, né, a realidade pecaminosa, né, no qual o ser humano está inserido. Ela mostra, né, como que as famílias elas são atingidas pelo pecado e não são muitos santos na Bíblia, não são bons exemplos de pais de famílias e de maridos, muitas vezes. Tá? Vamos começar por Adão e Eva? Quando Adão e Eva caem, peca, né, toda a sua família é atingida. Nós temos alguns traumas que atingem a família do primeiro casal. Primeiro, culpa, medo, a irritabilidade, um começa a acusar o outro, aquilo que era ossos, meus ossos e carne da minha carne, agora já totalmente diferente de mim. É a mulher que o Senhor me deu. Tá? Mortes, assassinatos, né? Dores, sofrimento. Tudo isso veio sobre a primeira família de Adão. Tá? A família que Deus havia colocado naquele Éden para se expandir por toda a face da terra e abençoar toda a face da terra. Muito bem, aí nós vamos para Noé, o homem que Deus escolheu para livrá-lo daquela sociedade ímpia, a sociedade do dilúvio. Muito bem, quando você olha para a família de Noé, à primeira vista você vê uma família abençoada. Noé consegue realmente salvar a sua família. Né? Mas mesmo depois que Noé sai da arca, nós encontramos novamente, né, alguns problemas familiares. Noé dá mau testemunho para os seus filhos, fica nu, se embebeda, né, talvez ali por causa de uma depressão. Ele sozinho, né, com a sua família, ele não tinha mais ninguém. Né, talvez uma tarde, ali, olhando para o horizonte, plantou uma vinha e começou a beber. Começou a beber, se embriagou, ficou nu. O seu filho, que deveria cobrir a nudez do seu pai, vai escancara e leva até os seus irmãos, desrespeitando o seio familiar, desrespeitando a memória do seu pai, desonrando o seu pai. Mais à frente nós vemos a família de Abraão, né? Toda a família de Abraão, que vai alcançar até Jacó. Nós encontramos Abraão mentindo para esconder a sua mulher, escolhendo uma outra mulher, tá? Gerando um filho forçado, né? A Sara queria de qualquer custo gerar descendência para Abraão, para cuidar de um filho. Ela pega a sua escrava Agar, dá para o seu marido. Eu imagino como que Sara deveria ter durante todo o dia e a noite nos ouvidos de Abraão falando, até que Abraão foi e tomou a escrava e gerou um filho. Consequência, Sara manda a sua escrava e o seu filho para o deserto, abandona mãe e filho no deserto para morrer. Só não morreram porque Deus teve piedade deles. Percebeu? Predileção por Isaac, né, o filho da aliança, o filho da promessa, e o abandono de Ismael. Tá? O abandono de Ismael e a predileção por Isaac. Quando Isaac, sem falar na poligamia, né, ele teve 3 mulheres, Abraão.
Quando Isaac ele contrai matrimônio, o que acontece? Ele vai tirar 2 filhos, Esaú e Jacó. Novamente, a predileção por Jacó, por um dos pais, né? No caso aí, a própria Rebeca, a mãe, né? E a predileção de Esaú, de Isaac por Esaú. Tá? Então o pai gostava de Esaú, o filho primogênito, e a mãe gostava de Jacó, o filho das suas dores, o filho da promessa, dos seus amores. Consequência, Jacó teve que se esconder durante 20 anos do seu irmão, porque o seu irmão queria matá-lo, porque um irmão enganou o outro, tomou o direito de primogenitura. Jacó enganou o pai, se passando por Esaú, né? Olha o transtorno dentro dessa família. A mãe teve que pegar o filho e mandá-lo bem longe da presença do seu irmão para ele não morrer. Ele fica 20 anos, né? E depois de 20 anos ele é enganado lá pelo seu tio, né? É forçado a casar com uma outra mulher que ele não gostava. Olha o transtorno na família. E aí nós encontramos Jacó, repetindo os mesmos erros de Abraão e de Isaac, né? Predileção, ele teve 12 filhos, mas tinha um filho predileto, o filho da sua velhice, que era José, o filho da sua esposa que ele mais amava. E tudo isso vai causar um conflito entre os irmãos. Resumo da história, você já sabe, os irmãos pegam, querem matar José, eles são impedidos por um dos irmãos, e ele é mandado agora, ele é vendido por uma caravana de árabes, para uma caravana de árabes e vai parar no Egito. No Egito, ele fica lá durante muito tempo com uma raiva, uma mágoa no coração dos seus irmãos. Isso só acaba quando sua família sobe ao Egito para buscar comida e Deus reconcilia essas famílias. Você percebeu que até aqui você não tem família perfeita? Até as famílias dos heróis da fé, daqueles homens que Deus usava, tá? Tinha problemas. Qual a diferença? Você insistir na sua família e buscar a presença de Deus, como Jacó fez quando queria se reconciliar com seus irmãos. Tá? Como, por exemplo, Adão fez, obedecendo ao Senhor. Tá? E ele gerou outros filhos que foram bênçãos. Sete, Enos, foi a descendência piedosa que Adão deu para o mundo. Que depois vai desembocar lá na família de Noé. Noé foi muito abençoado por Deus, ouviu a voz de Deus com a sua família, obedeceu, entrou na arca e suscitou descendência para toda a face da terra e alcança até nós hoje em dia. Tá? Nós somos descendentes da família de Noé. E o que dizer do rei Davi? O homem segundo o coração de Deus. Davi foi um péssimo pai de família. Davi teve várias mulheres, a sua mulher não o honrou, tá? O seu sogro queria buscar a morte do próprio genro. Ele teve que ficar 40 anos fugindo do rei Saul. O seu filho, um dos seus filhos, teve um incesto com uma das suas irmãs, meia-irmã. O outro filho dele, de uma outra mulher, Absalão, matou aquele que deflorou a sua irmã legítima. Olha que confusão, né? Só brigas, assassinatos, dissensões, traições dentro da família de Davi. E por fim, ele pega uma mulher, adultera com ela, mata o esposo dela, tá? Gera um filho, esse filho, que era para ser o filho mais abençoado, mais sábio, contrai 1000 casamentos, né? Com 1000 mulheres e se afasta da presença de Deus. Bom, a Bíblia, ela não traz para nós uma família perfeita. Tá? Ela traz famílias possíveis. Você não precisa procurar uma família perfeita. Você precisa procurar a maturidade para a sua família. Eu não sei qual é o formato de família que você se encontra dentro da igreja. Tá? Talvez você possa estar numa família chamada de monoparental. Né? Você é uma mãe de família que foi largada pelo seu marido, cria os seus filhos agora, ou vice-versa. Né? Um pai de família que foi abandonado pela sua esposa e está criando os seus filhos dentro da igreja. Ou talvez vocês casaram, né? Foram abandonados por um dos cônjuges, se encontraram, trouxeram os filhos, estão aí dentro da igreja. Tá? Enfim, tem vários modelos de família que podem ser, sim,
abençoadas dentro da igreja. Bom, a queda, tá? Ela não trouxe apenas traumas individuais para o ser humano, ela trouxe também traumas para dentro da família. Tá? Quando a gente percebe como que o pecado fez com Adão e Eva, como que o pecado trabalhou a imagem de Deus, o caráter, trabalhou a essência, né, a alma de Adão e Eva, nós percebemos que o pecado é algo monstruoso, tá? Ele desfigurou a inteligência de Eva, desfigurou a relação marital entre homem e mulher ali naquele primeiro casal, desfigurou a primeira família, causou assassinatos, causou ciúmes, causou inveja, causou males, trouxe maldição sobre a face da terra. E todo esse trabalho que o pecado começou lá no Éden, ele tem prosseguido a um processo, tá? Um processo de fragmentação, a um processo de ruína deste ser humano enquanto um homem almático, enquanto um homem criado à imagem e semelhança de Deus, criado como ser humano. Este ser humano a cada dia está sendo fragmentado pelo pecado, tá? E os traumas, eles se alojam na psique humana, eles se alojam no espírito humano, se alojam na alma humana. Eles estão alojados ali e a cada dia ele está desfigurando o ser humano. Nós tínhamos um problema sério que era a independência do ser humano, né? O homem quis ser independente de Deus. Foi isso que a serpente propôs para Eva, né? Ser igual a Deus, não escutar a voz de Deus. Mas agora nós fomos além de Adão e Eva. Nós não queremos apenas a independência de Deus. Nós não queremos mais uma independência espiritual. Nós não queremos mais uma independência em termos de educação, né? Deus como nosso Pai. Nós não queremos mais Deus como nosso Pai. Não se trata apenas só disso. Nós não queremos mais agora ser identificados com aquilo que Deus planejou para que fôssemos, ou seja, homem e mulher. Então agora você tem os transgêneros, ou seja, pessoas que não se enquadram nas identidades colocadas por Deus. Não é homem e nem mulher. E às vezes não é nenhum dos dois. Olha, eu não me identifico nem com homem e nem com mulher. Eu sou um gênero neutro. As pessoas têm inventado dezenas e até centenas de tipos de gênero. Por quê? Porque o pecado faz com que a pessoa ela não se sinta, né, dentro dessa identidade. Isso é tão forte, porque a identidade ela é tão essencial para nós, né, faz parte da nossa essência, a identidade sexual, a identidade de gênero, que até nisso o pecado conseguiu, né, dissolver dentro do ser humano, dentro do ser do homem, dentro do ser da mulher. Conseguiu dissolver a identidade, algo que era bem ligado, mais junto, né? Bem essencial, aquilo que fazia a essência do homem e a essência da mulher. O pecado consegue dissolver, né? Agora, as mulheres não querem ser mais mulheres, querem ser homens. E homens não querem ser mais mulheres, não querem ser mais homens, querem ser mulheres. E muitos deles não querem nem mais ser homens ou mulheres, não querem ser mais ninguém. Tá? E daí nós avançamos para um outro estágio. O estágio não mais da identidade sexual, não mais da identidade de gênero, mas da identidade de ser o próprio ser humano. Tá? A identidade que divide o que é humano e o que é animal. O ser humano não está querendo mais ser isso. Você tem casos de pessoas que não é uma questão de não querer ser homem ou mulher, é de não querer ser mais ser humano. Elas querem ser algum animal. Por exemplo, nós temos caso de um rapaz, né, que se tornou transgênero e depois se tornou transespécie. Ele acha que é um gato, é uma gata. Anda como um gato, come comida de gato, caça ratos. Outro quer ser um cavalo. Um homem que queria ser um cavalo, né? Ele acha que ele é um cavalo. Anda como um cavalo, coloca a sela sobre ele, relincha como um cavalo, enfim. Isso é o que o pecado está fazendo. Ele está indo na essência do homem, na essência do ser humano.
está fragmentando a alma do homem. Tá? Isso é o pecado. E o pecado traz consigo um monte de traumas. Essas pessoas têm as suas almas fragmentadas pelo pecado. Tá? Então o pecado ele gera tudo isso. E dentro da família? Tá? Existem muitas causas, né, de traumas dentro da família. Por exemplo, a ausência dos pais, como você está vendo aqui em cima, a violência doméstica, né? Os pais, quando não estão presentes, não é o pai que abandona o lar, é o pai que é ausente dentro do lar. É o pai que não assume o papel de pai e a mãe que não assume o papel de mãe. Tá? Causa transtorno, causa desestrutura dentro do seio familiar. Violência doméstica, gravidez na adolescência, mudança dos valores sociais, o abandono familiar. Aqui sim é o abandono familiar, quando geralmente o marido abandona a esposa porque trai ou pede o divórcio ou vai morar sozinho, enfim. Tem até casos que o marido não quer mais assumir a sua identidade de gênero, né? Não quer mais ser homem. Ele se assume homossexual, pede o divórcio e abandona a família. A baixa renda, né? O custo de vida que não proporciona você dar um lar adequado à sua família, pode gerar famílias desestruturadas. Né? O que nós temos no nosso Brasil é a nossa realidade brasileira. Inexperiência do casal. O casal, como eu disse, foi a minha experiência. Né? A minha família só não se dissolveu por causa da piedade de Deus, da misericórdia de Deus sobre mim. Mas eu e a minha esposa eram dois indivíduos que fomos para o casamento sem ter nenhuma experiência do que é ser marido e mulher, do que é ser um casal, quais papéis serem desenvolvidos por ambos. A gente não tinha noção disso. Né? E há muitos jovens assim que não sabem nada de casamento. Né? Muitos querem que os seus filhos sejam médicos, advogados, sejam oficiais, juízes, enfim. Para isso tem que proporcionar uma boa faculdade para eles, uma boa profissão para eles. E para proporcionar uma boa faculdade, uma boa profissão, eles precisam estudar 4, 5 anos estudando ali para desempenhar esses papéis, ou de advogado, ou de juiz, ou de um médico. Mas e para o casamento? Ninguém se prepara para o casamento. E o casamento é a base de todo o seio familiar. E a família é a base de toda a sociedade. Nós deveríamos muito mais ter aprendizado sobre como ser marido, ser bons maridos e ser boas esposas, ser bons filhos e sermos bons pais. Nós deveríamos estar ali com uma graduação, uma pós-graduação nisso quando nós formos contrair o matrimônio. Mas o que acontece? Muitas vezes os casais vão para o casamento de maneira inexperiente e ali eles vão aprendendo, né, aos trancos e barrancos como ser pai, como ser mãe. Alguns acertam, né? Alguns são alcançados pela misericórdia de Deus, outros não e acaba dissolvendo o casamento. Tudo isso é causado pelo trauma que o pecado gera dentro do indivíduo e o indivíduo, desta maneira, leva isso para dentro do seio familiar. Né? Aí você tem os principais problemas, né, dentro de uma família: a infidelidade conjugal, a falta de amor entre marido e esposa, entre pais e filhos, ciúmes que podem gerar aí infidelidade, pode gerar até mortes, violência física, verbal, alcoolismo, drogas, dependência, né, de entorpecentes dentro da família. Quantos pais arruinam o seu casamento porque são dependentes de álcool? Os filhos dependentes de drogas, desobediência de filhos, o próprio divórcio, desemprego, enfermidades. Olha quantas coisas causam traumas severos dentro do seio familiar. Tá? Isso tem consequências, desdobramentos na criação dos filhos. A revolta, a rebeldia dos filhos, né? Uma família desajustada, né, disfuncional, ela vai gerar filhos rebeldes, filhos revoltados muitas vezes. Esses filhos são mandados para a escola, não se adequam, né, aos ordenamentos da escola, né, ao ritmo escolar. E aí nós temos evasão escolar por essas crianças, ou quando ficam na escola, são crianças problemáticas, uso de entorpecentes, comportamento agressivo, problemas espirituais. Muitos jovens sofrem de problemas espirituais, são oprimidos pelo próprio demônio, né? O diabo oprime essas crianças, esses adolescentes, esses jovens e esses pais de famílias muitas vezes. Porque se você não está debaixo da mão de Deus,
Você tem que estar debaixo da mão do diabo, porque não há poder neutro, tá? Se você não exerce o poder, se Deus não está exercendo, quem está exercendo é o diabo. Não existe neutralidade, tá? O poder, ele nunca fica num vácuo. A gente aprende isso em ciência política. O poder nunca fica num vácuo. Por exemplo, se o Estado não alcança determinado bairro, o tráfico, o crime organizado alcança. Tá? Então não existe vácuo de poder. A mesma coisa na área espiritual, não existe vácuo de poder. Se você não está debaixo das mãos de Deus, você estará consequentemente debaixo da mão do diabo, mesmo se você tenha ou não consciência disso. Baixo rendimento escolar, distúrbios emocionais e psíquicos. Por que nós estamos tendo tantas mortes de jovens, mortes de crianças, suicídios de adolescentes? É devido a toda essa carga traumática que nós trazemos por causa do pecado, por causa de uma sociedade pecaminosa, levamos isso para dentro do casamento. E quando nós levamos individualmente isso para dentro do casamento, né, nós construímos uma família totalmente fragmentada. Eu tenho aqui para você uma imagem que é emblemática. Tá? Uma criança jogando bola sozinho, né? Cadê os pais? Falta de amor, falta de carinho, falta de um abraço. Nós já falamos isso aí na palestra passada. Né? Do outro lado, nós temos aí um casal de namorados. Né? Ele ocupado com o símbolo do passarinho no Twitter e ela vendo um passarinho na realidade. Estão em mundos diferentes. Isso é comum na nossa sociedade? Muito comum. Pessoas de mundos diferentes, de culturas diferentes, contraírem o matrimônio. Eles vão trazer problemas diferentes, vão trazer traumas diferentes e muitas vezes não vão resolver esses traumas. Esses traumas vão ser somados, tá? E vão se avolumar com o passar do tempo. E quando vêm os filhos, pior ainda. Tá? Você percebeu que há uma evolução, né, causada pelo pecado? No indivíduo, quando o indivíduo contrai matrimônio, ele leva isso para o seio familiar, está dentro de um grupo, né, social agora, e se esse grupo social continuar com isto, né, ele vai transmitir isso para a própria sociedade. Para continuar falando com você sobre essa desagregação familiar, sobre esses traumas, eu quero trazer aqui uma pesquisa de diversos especialistas, antropólogos, sociólogos, historiadores, que começaram a estudar algumas civilizações. Eles tinham uma pergunta. A pergunta era, o que levou à queda de várias civilizações? Tá? Quais foram as causas que levaram à queda dessas civilizações? E esses estudos são independentes. Tá? Você tem aí no slide, né, 4 desses especialistas. O Sr. Arnold Toynbee, que era um historiador, Joseph Daniel, um sociólogo, Pirin Sorokin, também um sociólogo, como o Dr. Carl Zimmermann, como um sociólogo também. Eles começaram a estudar de modo independente essas civilizações, tá, para chegar à seguinte conclusão. Será que essas civilizações caíram porque foram atacadas ou porque surgiu algo dentro delas que levaram elas à ruína? E eles perceberam um padrão, tá? Quando você junta a história destes homens, né, as pesquisas, você observa um certo padrão entre elas. Que padrão é esse? A desagregação familiar leva à instabilidade social e, por sua vez, leva à queda da civilização. Então, eles encontraram o seguinte padrão, olha, desregramento moral leva à desestruturação da família, que, por sua vez, causa instabilidade social, que pode gerar a queda da civilização. O Anthony Toynbee, ele diz o seguinte, das 21 civilizações notáveis, 19 pereceram não pela conquista de fora, mas pela deterioração moral de dentro. Isso é importantíssimo, né? O Zimmermann, ele escreveu um livro chamado A Família e Civilização, em 47, e ele estudou várias civilizações, tá? E ele detectou 8 padrões de comportamento doméstico que sinalizavam o declínio de uma civilização. Ou seja, esses são os sinais de que uma civilização pode estar acabando, pode ir à ruína. O primeiro sinal, ou o primeiro padrão, ruptura do casamento e ascensão do divórcio. O divórcio, tá, foi um dos sinais
de desagregação familiar, desestabilização da sociedade que levou essas civilizações que ele estava estudando à ruína. O outro, a perda do significado tradicional da cerimônia do casamento, né? A perda do casamento, tanto faz como tanto fez casar. 3, a ascensão do feminismo. Isso me chamou a atenção, a ascensão do feminismo. Estamos falando aqui de civilizações antigas, não é a civilização nossa ocidental, não. Civilizações antigas, greco-romana, tá? E outras civilizações. A ascensão do feminismo. 4, maior desrespeito público pelos pais e autoridade em geral. É o que falamos na palestra passada, né? O desrespeito pelos pais e de resto aí as demais autoridades. Uma crise de autoridade que nós estamos tendo hoje. 5, a aceleração da delinquência juvenil e promiscuidade e rebelião. 6, recusa com casamentos tradicionais e em aceitar suas responsabilidades familiares, ou seja, a troca de papéis, né, dentro do casamento ou mesmo a perda desses papéis, né? O homem não assumindo o seu papel, a esposa não assumindo o seu papel, os filhos não obedecendo os pais. 7, um desejo crescente e aceitação do adultério. A aceitação do adultério. Antigamente, na Constituição brasileira, no direito, né, era considerado um crime o adultério. Hoje não é mais, né? Nem pecado é considerado mais hoje o adultério. E aqui ele diz que um desejo crescente e aceitação do adultério é um dos sinais que leva à estabilidade familiar, à instabilidade social e por fim a queda de uma civilização. Por último, crescente interesse e disseminação de perversões sexuais, homossexualidade e crimes relacionados ao sexo. Se você pegar esses 8 padrões do Zimmermann e aplicá-lo na nossa sociedade atual, você vai perceber que eles se encaixam perfeitamente. Você vai conseguir detectar todos eles na nossa sociedade e muito mais, muito mais. Agora eu pergunto a você, será que nós não estamos num eminente colapso da nossa civilização ocidental, que foi fundada nos pilares da religião judaico-cristã, dos valores judaico-cristãos? Eu acredito que sim. Nossa civilização está correndo perigo. Por quê? Porque há uma troca de valores sociais, isso vai gerar uma instabilidade na família vai disseminar para a sociedade, nós vamos ter uma sociedade fraca e, por fim, a queda da nossa civilização, né? Infelizmente é o que está acontecendo a olho nu. Essas questões todas, né, que eu falei sobre trauma familiar, essa pesquisa aí que esses estudiosos trouxeram para nós das civilizações que desapareceram porque começou um enfraquecimento moral na sociedade e por fim atingiu a família e o que levou à queda dessas civilizações, tudo isso, tá, está posto na nossa sociedade. Nós temos famílias desajustadas, que a gente chama de disfuncionais. Nós temos famílias fragmentadas, maltratadas, né? O pai, a mãe, os filhos. Eu acabei de ver uma reportagem onde a filha, uma blogueira, filmou a mãe clamando de dor, né, pedindo ajuda, e ela falando que não ia ajudar, porque aquilo era um show da mãe, lá no Nordeste. E a mãe gemendo, clamando, né, pedindo ajuda. O que aconteceu? A mãe morreu. Ela está foragida e está sendo procurada pela polícia. Olha onde nós chegamos. Olha onde nós chegamos, irmãos. É o espetáculo do horror, né? O espetáculo da imoralidade sendo colocado aí em redes sociais. Né? Um outro caso da mãe batendo na filha, foi presa, né? Foi decretado prisão para ela, espancando a criança de 7 anos. Nós estamos nesse tipo de sociedade. Tá? Onde as famílias estão desajustadas. Agora, essas famílias muitas vezes são alcançadas pela misericórdia de Deus. Estão vindo para dentro da igreja. Nós estamos recebendo cada vez mais famílias assim, desajustadas para dentro da igreja, que têm problemas de alma, problemas psicológicos, problemas com relacionamentos, e elas estão vindo individualmente aceitando Jesus e vindo, encarando a igreja como se fosse realmente um baluarte, um porto seguro, o lugar onde elas vão encontrar paz, sossego para suas almas. Tá?
Isso é certo, tá bom? As pessoas têm que vir para a igreja porque aqui realmente é a Arca de Noé, é onde as pessoas encontrarão abrigo, encontrarão salvação, encontrarão paz, sossego, encontrarão o perdão dos seus pecados. Porém, a igreja tem que ir além. A igreja não pode apenas tratar com indivíduos. A igreja ela tem que tratar com famílias. Assim como na área missional, né, da missiologia, o certo não é ganhar indivíduo, é ganhar famílias para Cristo. As famílias têm que se converter. E quando essas famílias vêm para a igreja, nós não podemos tratar apenas indivíduos, nós temos que tratar a família, né? Todos esses traumas, a igreja precisa passar o bálsamo sobre essas feridas. Quantas feridas de alma, quantos traumas essas pessoas trazem para dentro da igreja? E muitas vezes elas são atingidas com o evangelho apenas no espírito. Elas se convertem apenas no espírito, enquanto a alma continua sofrendo. A alma continua quebrada, desajustada, né? A alma está se dissolvendo por falta de perdão, por falta de cura, enfim, vários males. E a igreja precisa trabalhar essas feridas nessas famílias. Tá? Esse é o papel da igreja dentro da redenção da família. Tá? Servir como um meio, um suporte, onde elas consigam encontrar o bálsamo para tratar todas essas feridas. Dê uma olhadinha nessa foto aí, nessa imagem. Esse é o retrato familiar de muitos cristãos hoje em dia. Tá? A mocinha se pinta no Instagram, no Facebook, né, para mostrar que está feliz, mas na realidade ela está cheia de problemas, cheia de traumas, cheia de preocupações, cheia de feridas, cheia de mágoas, cheia de falta de perdão. Quando as famílias vêm para a igreja e se convertem apenas no espírito, né, o seu espírito é alcançado, eu não falo que ela não está tendo uma verdadeira conversão. Muitas pessoas são de fato alcançadas no seu espírito com uma verdadeira conversão, elas nascem de novo. Tá? Mas uma coisa é nascer no espírito e outra coisa é tratar a alma. É por isso que Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A mente faz parte da alma. Então Paulo fala para aqueles crentes que já nasceram de novo, que eles precisam agora transformar a sua vida emocional, a sua vida da alma, a sua mente, para que o homem interior, todo ele, de forma harmônica, seja atingido pelo Evangelho de Cristo. Não é só o espírito que tem que ser atingido pelo Evangelho, é o espírito, alma e corpo, conforme Paulo ensina em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. É o homem completo, o homem total, que precisa do Evangelho total de Cristo. Porque senão nós vamos gerar crentes, famílias cristãs hipócritas, né? Em casa ela está cheia de problemas, cheia de trauma, a família está fragmentada e talvez até à beira de um divórcio. Famílias crentes. Mas quando elas vêm para a igreja, todo mundo ergue a mão, todo mundo louva, todo mundo sorri. Então nós estamos muitas vezes, sem tratar esses traumas familiares, sem curar essas feridas, nós estamos gerando pessoas hipócritas dentro da igreja. Eu quero me dirigir a você. Você que é crente, que é evangélico, aceitou Jesus Cristo, mas você tem sérios problemas na sua família. Você não precisa ser assim. A cura para você, a cura para sua família no Evangelho. Jesus não veio salvar apenas a alma das pessoas, ele veio salvar o homem completo, espírito, alma e corpo. E quando nós falamos em cura, né, é interessante um versículo que Jesus fala: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus aqui usa a mensagem da salvação, né? Quando ele fala que ele veio chamar os pecadores, tá? Ele está falando que ele veio trazer salvação para os pecadores, mas ele faz aqui um intercâmbio, né, com a questão do médico e a pessoa doente. E aí eu pergunto, quem são os doentes? Muitas vezes nós temos pessoas doentes da alma dentro das nossas igrejas, doentes na família dentro das nossas igrejas. Filhas crentes que não olham mais para sua mãe, mãe que não conversa com o filho, marido que não conversa com a esposa ou até agride a esposa, filhos dentro da igreja que em casa são totalmente desobedientes aos pais. Enfim,
nós precisamos tratar essas feridas. Nós precisamos de cura. E é interessante que o Evangelho é a cura. O Evangelho é a cura. Quando Jesus Cristo usa a palavra salvação, ele usa de modo intercambiável. Às vezes ele curava uma pessoa e falava, a tua fé te salvou. Olha, o normal seria, a tua fé te curou e não te salvou. Mas porque a cura e a salvação é uma mesma coisa dentro da mentalidade cristã. Tá? Eu quero trazer para você duas palavrinhas, tem mais, mas eu quero trazer duas palavrinhas inclusivas do Evangelho. Uma está no grego e outra no hebraico. Estou falando da palavra salvação. No grego, a palavra sozo, de onde vem a palavra teológica soteriologia, né? Salvação. Salvação não diz apenas a respeito de uma questão de um livramento da alma do inferno ou de enviar essa alma para o céu. Não é isso. Salvação não se restringe a isso. A palavra salvação no Evangelho é uma palavra inclusiva, que dá para nós a noção de cura, de redenção, de remédio e de resgate. Percebeu? O que está incluso dentro da palavra salvação? É isso que Jesus veio trazer para nós. Veio trazer cura. Cura para o seu espírito, cura para a sua alma, cura para o seu corpo também. Redenção para você, para a sua vida. Ele é um remédio, um bálsamo para as suas feridas. E Jesus veio resgatar a gente do império das trevas e trazer para o império da luz. A palavra shalom, que é uma palavra hebraica, né? Jesus usava constantemente essa palavra, porque os judeus fazia parte da cultura, da linguagem judaica, oferecer shalom para o próximo. Jesus disse, a minha paz vos dou, ou seja, o meu shalom vos dou. Essa palavra, ela tem a ideia, né? Traz a ideia de harmonia, integridade, prosperidade, bem-estar e tranquilidade. Se nada disso houver na sua família, você não tem a paz de Deus. Não adianta você sentir somente a paz interior no seu espírito. Essa paz, ela tem que se exteriorizar para a sua família. Shalom e salvação é a cura para nós. Jesus veio trazer isso para nós. E a igreja, ela precisa lançar mão desta farmácia de Deus e levá-la para as pessoas que estão doentes, né? Ou as pessoas que vêm para dentro das nossas comunidades. Quando a gente fala em salvação, nós estamos falando de três tempos da salvação. Teologicamente, né, e didaticamente falando, a salvação se divide em três tempos. Ela nos alcança em três tempos. No passado, né, uma salvação pretérita, que diz respeito à nossa justificação, nós somos justificados por Deus, quebramos a lei de Deus, merecíamos a penalidade. Agora Jesus Cristo vem, morre por nós, nos dá uma absolvição e justifica a nossa posição diante de Deus. Jesus fez isso no passado. Tá? Essa é a salvação que foi realizada no passado, na cruz, há 2000 anos atrás. Mas nós temos uma salvação no presente também, que é a santificação. Se fomos salvos no passado, estamos sendo salvos, né, um gerúndio, né, da salvação, no presente, através da santificação, através de buscar essa cura para a nossa alma todos os dias, constantemente, crescendo no Evangelho, no conhecimento e na graça de Deus. E no futuro, a glorificação, seremos salvos para todo sempre, quando o nosso corpo for ressuscitado. Então, nesses três estágios, nós estamos no do meio, no presente, tá? Nós estamos sendo salvos. E você precisa ser salvo no seu homem integral, não só no seu espírito. Você precisa ter salvação na sua alma, harmonia, paz, prosperidade na sua alma. Você precisa ser liberto dessa falta de perdão, deste rancor, desta amargura. Você precisa ser liberto dessa posição de arbitrariedade que você tem exercendo o papel de marido na sua família. Tá? Você não é um ditador na sua casa, você tem que perdoar a sua esposa, você tem que ajudar a sua esposa, você tem que amar a sua esposa. E você, esposa, como a sua alma está? Está fragmentada? Você está se submetendo ao seu marido, como nós falamos na quarta palestra? Ou você é uma esposa rebelde, que guarda rancor, guarda mágoa, guarda, às vezes até ódio do seu esposo? E os filhos? Por que vocês detestam os vossos pais muitas vezes? Porque os vossos pais se comportam mais como ditadores? Ou eles não estão nem aí para você? É por isso que você não gosta deles. Então você precisa tratar, sobretudo se você for crente, você precisa tratar a sua alma. Você tem um problema sério
de essência, de alma, na sua imago Dei, na sua imagem de Deus. Você precisa ser restaurado. E a igreja está aí para te ajudar. A igreja, meus irmãos, ela é o meio que Deus proporcionou para a humanidade, para abençoar a humanidade, para restaurar a humanidade à imagem e semelhança do Criador. Nós falamos já na primeira palestra que nosso Deus é trindade, ou seja, ele é uma família nele mesmo. Deus sempre trabalhou com comunidades, como eu expliquei bem na primeira palestra, tanto é que nosso Deus é uma trindade, né? E quando ele vai estabelecer a sua imagem na terra, estabelece através da família. E quando vai estabelecer a instituição de salvação, estabelece através também de uma família, agora chamada igreja. A igreja é uma comunidade de Deus. É mais do que isso, a igreja está como uma comunidade terapêutica para curar as feridas, trazer libertação para as pessoas. Não só uma libertação física, às vezes de doença no corpo, mas uma libertação espiritual na alma e também no espírito. A igreja é a agência de Deus. Mais do que isso, ela é um organismo, é o corpo de Cristo aqui na face da terra. Tá? Você precisa da igreja para poder se curar. E quando a gente fala que a igreja é uma comunidade terapêutica, é interessante que venha à mente a palavra hospital, né? Muitos não sabem, mas a palavra hospital ela advém de uma palavra latina que significa casa de hóspede ou casa para hóspede, tá? Hospitale, ou seja, era uma casa para hóspedes, para receber os hóspedes, aquelas pessoas que viajavam e vinham de fora daquela estrada dura, difícil, né? Vinha e recebia hospitalidade naquela casa. Isso era um hospital. Né? Hoje os hospitais são centros de tratamento de doenças. Mas e a igreja? A igreja também é um centro de tratamento de doenças, porque muitos de nós estamos doentes na alma e precisamos de ser tratados. Né? A igreja, então, ela é estabelecida como esse grande hospital. Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados ou oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus deixou bem claro isso. É na igreja que um ajuda o outro. Paulo explicou muito bem isso aos romanos. Individualmente, somos membros uns dos outros. Ou seja, se o dedinho do meu pé tiver um corte ou sofrer algum arranhão, alguma coisa que venha causar dor, o meu corpo inteiro sofre. Não é só o meu dedinho do pé, é o meu corpo inteiro. Né? Às vezes dá até íngua, né? Porque o seu corpo inteiro está sofrendo com aquele membro que a gente julga que seja insignificante muitas vezes. Assim é dentro da igreja. A igreja precisa sentir quando uma família está desajustada, está doente no seio familiar, está doente na sua alma, no seu centro. Ela precisa ser restaurada, estabelecida. A igreja precisa sentir isso, porque somos membros uns dos outros. Paulo vai falar aos Coríntios, tenha os membros igual cuidado uns dos outros. Isso é hospitalidade, isso é ser hospital. Edificai-vos uns aos outros, Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses. Nós precisamos edificar uns aos outros. Se alguém está doente na sua igreja, você tem que, independente de ser pastor ou não, você tem que ajudá-lo. Isso é um dever cristão. É a sua nova identidade em Cristo. É por isso que eu gosto de chamar as pessoas de irmãos. Tem muitas igrejas que já perderam, né, essa tradição de chamar um ou outro de irmão. Chama pelo nome. Né, mas eu ainda gosto de chamar de irmão. Eu sinto um senso de pertencimento a uma família espiritual de Deus, que é a igreja de fato, né, a família de Deus aqui na face da terra. Então nós temos que acostumar a isso. Né? Quantas pessoas você não abraçou ainda na sua igreja? Ou você gosta de abraçar certos grupinhos dentro da igreja? E aquelas pessoas que você menos gosta? Será que ela não é membro do corpo de Cristo? Será que ela não está esperando algum cuidado seu por ela? Meu irmão, você foi salvo para salvar outras pessoas. Você foi curado para curar outras pessoas. Você foi liberto para libertar, trazer a libertação a outras pessoas. E nós fazemos isso enquanto coletivo, enquanto uma comunidade terapêutica, enquanto a igreja de Deus aqui na face da terra. Preste atenção no que Paulo diz. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Tá? Tem tantas pessoas com cargas, elas precisam de alguém que vá lá e reparta um pouco essa carga com elas, que retire um pouco essa carga. Quantos casais, né,
jovens se casam, eles vêm com uma bagagem enorme de cargas emocionais, da alma toda triturada para dentro do casamento, e aí eles fazem uma somatória de almas trituradas de traumas, né? E aí eles se convertem e vão para a igreja dessa maneira. Mas esses traumas continuam. Eles precisam que alguém vá lá e reparta um pouco essas cargas com eles. Tá? Agora, tem um problema também, tem um outro lado. Né? A igreja está aí para oferecer, os pastores, os líderes estão aí para oferecer ajuda, cura, libertação, né? Para a edificação dessas famílias. Mas as famílias também, por um outro lado, têm que alçar sua voz aí, têm que pedir, né? É o que eu chamo do poder da confissão. Tem que saber se confessar ao pastor, se confessar ao líder, se confessar ao irmão mais preparado dentro da igreja, né? Pedir ajuda, tá? Tiago fala lá, se está em alguém entre vós aflito, ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Você está triste? Chame alguém para te consolar. Você está doente? Chame as pessoas para orarem por você. Você está alegre? Compartilhe isso dentro da igreja, mas você precisa pedir ajuda. Né? O problema de muitas famílias é que elas sentem vergonha de pedir ajuda. Né? Talvez eu pedindo ajuda, os irmãos vão perceber que a minha família é desajustada, que a minha família, eu sou menos espiritual, eu estou numa posição inferior, então eu vou ficar aqui na minha. Então o que acontece com a vida dessa família? Na igreja é uma coisa, em casa é outra. Na igreja é o céu, em casa está o inferno. Na igreja está tudo bem, em casa a fragmentação, os traumas, a tristeza, o lamento. Você não pode ficar assim. Tá? Você que é crente, você tem um problema familiar com a sua esposa, com o seu esposo, na relação com os seus filhos, um problema de enfermidade, um problema financeiro, leve até a igreja. Leve até a igreja. O Senhor está esperando isso de você, que você compartilhe isso com o corpo de Cristo. E a igreja está aí para te ajudar. Os pastores estão aí para orar por você. O que nós não podemos ter é uma igreja forte com famílias fracas. Isso nunca vai acontecer. A igreja só vai ser forte enquanto tivermos famílias fortes. E se nós tivermos famílias fortes, uma igreja forte, teremos uma sociedade saudável. Esse psicólogo aí, John Gottman, ele detectou aí uma evolução, né? Ele descobriu alguns sinais de como os casais infelizes, eles tratam seu casamento. Como que surgem as brigas e isso evolui até para a separação. John Gottman, então, descobriu que os casais infelizes no casamento, ou fadados a se divorciar, entram num ciclo destrutivo das interações, emoções e atitudes que levam ao fim do casamento. Isso costuma acontecer em 4 etapas previsíveis que ele chamou de os 4 cavaleiros do Apocalipse. Olha aí, é interessante. Com cada cavaleiro preparando o terreno para o seguinte, desgastando a comunicação e fazendo com que os cônjuges prestem atenção cada vez mais para as falhas um do outro e do casamento. Então, ele começou a descrever o seguinte, o tipo de um desgaste no casamento começa com o seguinte processo. Primeiro, a crítica, tá? E ele faz uma diferença entre crítica e queixa. A queixa é quando você focaliza as atitudes e ações do seu cônjuge. Você critica, né? Você aponta as ações dela. Por exemplo, a esposa que não está contente com as atitudes do marido, ela está ali denunciando essas atitudes para que o casal chegue num acordo. Agora, quando a esposa começa a criticar o marido, aí que é o problema, porque a crítica ela se dirige ao caráter da pessoa, à própria pessoa, tá? Para maltratar, para judiar da pessoa, para rebaixar aquela pessoa. Por sua vez, o marido, claro, ele vai revidar. Revidar como? Com rosas? Não, com críticas também. E aí está estabelecido o conflito. Esse conflito ele vai evoluir para o desprezo. Quanto mais a esposa ela critica o marido, há uma tendência do homem recuar diante do conflito. O homem não quer conflito. Muitas vezes o homem sai, vai beber, vai para o bar, ou vai fazer uma outra coisa, ou até procurar uma outra mulher fora do lar. Mas o que ele faz?
ele começa a desprezar a esposa. E as mulheres, elas são gerenciadoras, né, de emoções. Elas gerenciam as suas emoções, são gestoras emocionais dentro do lar. E elas querem gerir essas emoções justamente para estabelecer a harmonia. Quando ela percebe que o esposo ele responde com desprezo, aí ela começa a criticá-lo cada vez mais e responder também com desprezo. E aí nenhum olha mais para a cara do outro. E cada um fica nas suas atitudes defensivas, nas suas justificativas. Cada um tem as suas razões a apresentar, ao invés deles pararem, ouvir o que o outro tem a dizer, para crescerem juntos e consertar como casais, como seres humanos também. Não, eles ficam na defensiva e aí isso evolui para a última etapa, que é a falta de comunicação. E a falta de comunicação é a raiz de todos os males, né? Não há comunicação, o casal tende a ir para a separação. Infelizmente, este processo aqui, tá, é o que está acabando com muitas famílias. E o Joy Gottman chama isso de os 4 cavaleiros do Apocalipse. O homem, principalmente, desde o Éden, você percebe que Adão ele se silencia. Ele observa Eva, né, sendo enganada pela serpente, pegando o fruto, e ele não fala nada. Ele fica em silêncio. E pior, ele passivamente pega desse fruto e come, né, e sofre a queda junto com a sua esposa. Ao invés de ter corrigido a sua esposa, não. Ele resolveu evitar o conflito. E quando Deus vai atrás do casal? Onde eles estão? Escondidos. Sobretudo Adão. Está escondido, né? O silêncio de Adão é sintomático. Esse livro aí que você está vendo, O Silêncio de Adão, eu recomendo a todos, né, para lerem esse livro. Fala sobre essa característica do homem, sobretudo do homem, de evitar o conflito e se silenciar. Nessa obra ele diz assim, ó, nesta obra, o autor constata que 2 atitudes se destacam no universo masculino. A primeira delas é o silêncio simplesmente, covarde, omisso, pegajoso e, o que é pior, contagiante. Acontece na ocasião em que se faz necessária a prática do falar em defesa de uma causa, em defesa de alguém. Para não prejudicar, o homem foge, se cala e se omite. É isso que acontece muitas vezes dentro do casamento. A mulher começa a criticar porque a mulher tem a tendência de falar mais, né? Essa é uma característica da mulher. E gerenciar essas crises. Então ela tem tendência mais de apontar e de dialogar, enquanto o homem, ao estabelecer o conflito, ele se cala, ele entra no silêncio de Adão. Tá? Você que é pai de família, tá? Quebre esse silêncio. Se a sua família está com problemas, tá? Você precisa de cura para sua família, a sua voz tem que ser a primeira a ser ouvida dentro da igreja. Tá? Eu não falo para você falar para toda a igreja, mas procure as pessoas certas, procure o seu pastor, aquele que zela pela sua alma, que zela pela sua família, que ora por você todos os dias. Não faça como Adão. O problema é quando muitos, eles vão se confessar aí, no confessionário do Facebook, né? Ao invés de procurar o pastor, eles procuram as redes sociais. Ao invés de desabafar na igreja, de confessar os pecados, né? Eles vão confessar ao Facebook para todas as amigas e amigos que ele possui, os seus 5.000 amigos, que na verdade não são amigos coisa nenhuma, né? Então, infelizmente, é isso que acontece, irmãos, na maioria dos casais, tá? Nós temos casais traumatizados, famílias arrebentadas e que precisam de curas. Muitas encontram a cura, muitas se deixam curar, outras continuam no silêncio, escondido como Adão. Né? Você precisa falar. Se a sua família estiver passando por isso, você precisa falar, tá? Grite, peça socorro, tá? E os irmãos com certeza não se omitirão em ajudar-lhe. Muito bem, falamos bastante sobre família desajustada, falamos sobre famílias traumáticas, falamos sobre como o ser humano, desde a queda, ele vem se desumanizando por causa do pecado, né? Vem adquirindo um monte de traumas, um monte de feridas que precisam ser eliminadas, precisam ser curadas. Jesus trouxe isso, né, a cura através da cruz, e a igreja é um veículo de aplicar essa cura. Né? Agora, eu quero chamar a sua atenção para esta pesquisa aqui, tá, deste livro, Famílias Fantásticas. É uma pesquisa de alguns irmãos que fizeram durante 25 anos pesquisando famílias. Este livro é uma biografia de várias famílias.
e o tratamento que essas famílias tiveram. Este livro não é para falar sobre famílias desajustadas, não é para falar sobre famílias traumáticas, é para falar das famílias que deram certo. Esse casal aqui, né, um dos autores aí do livro, o Nick e a Nancy, eles viajando para Oklahoma, no seu carro, eles começaram a conversar entre si, né, sobre como que a família está sendo tratada pela sociedade, como que a família é vista, a desestruturação familiar que está corroendo, né, os alicerces da harmonia entre o casal, entre a família em si. E aí, eles começaram a falar das famílias que davam certo. E surgiu a ideia, olha, vamos concentrar nos elementos positivos das famílias que deram certo. Por que as famílias, ao invés de se dissolverem por causa dos problemas, elas continuam mais fortes ainda? E aí, eles se lançaram uma pesquisa que durou 25 anos, com mais de 50 pesquisadores. Você tem esse livro aí como o acabamento dessa pesquisa, tá? O título é Famílias Fantásticas, 6 passos comprovados para a construção de uma família forte. Então eles, entrevistando mais de 14 mil famílias durante esses 25 anos, aconselhando essas famílias, lidando com famílias durante esses 25 anos, eles detectaram também 6 padrões, 6 elementos, tá? Que estão presentes nas famílias fortes ou nas famílias que se dão bem. E eles escreveram esse livro baseado nesses 6 elementos. E eu quero compartilhar com você cada um desses elementos, tá bom? Talvez falte isso, falte esses sinais na sua família. Vamos lá. Primeiro elemento, o elemento da colaboração. Dedicam-se a promover o bem-estar e a felicidade um do outro. Eles valorizam a unidade da família e têm um alto grau de comprometimento com a família como um grupo. Ou seja, aqui o egoísmo está longe, o egocentrismo está afastado da família. Eles se veem como um grupo familiar em que eles têm que crescer junto, tá? Não individualmente, não cada um por si. Tá? Existem muitas famílias que é assim, né? O pai vai jantar, come toda a mistura, não espera a esposa e os filhos. Ou vice-versa, os filhos comem tudo, na hora que chega na vez do pai e da mãe, cadê a mistura? É um exemplo assim, bem chulo que eu estou dando, mas isto mostra o nível de egocentrismo dentro das famílias. Então um ponto forte das famílias que dão certo é a colaboração. É um pelo outro, tá? Não é cada um por si, mas é um pelo outro, como diz o apóstolo Paulo, ajudando um ao outro. E as famílias fortes, elas crescem dessa maneira, porque há um laço, tá bom? Mexeu com um, mexeu com todos. Se um ficou ferido, o outro sente e vai até ele para ajudá-lo. É assim. Há uma tendência, né, principalmente entre os irmãos, de serem individualistas. Então cabe ao pai ensinar os irmãos a serem colaboradores, tá? Colaboradores entre si, colaboradores na família. É nas coisas mais básicas. Sentou à mesa, tá o suco lá. Aí vai um filho e pega um copo para ele mesmo, para ele só, tá? O resto da família ninguém pegou o copo, mas ele foi lá e pegou o copo individualmente só para ele. Ele poderia ter pegado e distribuído para toda a família. Tá? Quando o pai ele leva uma criança, um adolescente, um jovem a perceber isso, tá? e a fazer nesses mínimos detalhes um momento de aprendizado, de colaboração, ele está edificando a sua família. Tá? Gratidão é o próximo passo, tá? É o próximo ponto aí. Expressam grande apreciação um pelo outro. Eles dão muitas mensagens positivas um para o outro. Ou seja, eles não ficam criticando, jogando a culpa um no outro. Eles se constroem psicologicamente, eles fazem muitos elogios sinceros e agradecem com frequência. É o que eu falei sobre as orações, né? Agradecer a sua esposa pelo alimento que ela preparou, pela comida que ela preparou para você. É porque existe uma diferença entre alimento e comida, tá bom? Sociologicamente existe essa diferença. Alimento é para o seu biológico, para matar um instinto, a fome. A comida não, ela é processada socialmente. Tá bom? Então existe essa diferença. Então, quando a sua esposa fizer uma comida para você, elogie ela. Tá? Elogie o seu filho quando fizer algo certo. E corrija-o longe do público, tá? Individualmente, quando ele fizer algo de errado. Tá? Gratidão, agradeça as pequenas coisas. Esse é um ponto forte das famílias fantásticas. Comunicação.
possuem habilidades de comunicação positivas. Lembra dos 4 cavaleiros do Apocalipse? A última etapa é a falta de comunicação. Possuem habilidades de comunicação positivas e passam muito tempo conversando entre si. Eles são muito bons ouvintes. Olha aí o segredo, né? Não querer se justificar, pegar a sua arma e já lutar para defender as suas teses. Não, espera um pouquinho, deixa eu pegar minhas armas e colocá-las do lado. Deixa eu ouvir o que a minha esposa tem a dizer, o que o meu pai tem a dizer, o que o meu filho tem a falar, tá bom? Eles lutam, têm brigas e conflitos, mas são livres para expressar sentimentos. Eles procuram alternativas a serem usadas na resolução de conflitos. Tá? Não é que eles não têm conflitos, mas eles sabem se comunicar quando o conflito está estabelecido na família. Isso faz uma grande diferença, o diálogo, a comunicação, sentar, deixar a poeira passar, né, baixar e falar assim, espera um pouquinho, vamos ver onde nós erramos. Será que eu estou errado ou será que a minha esposa? Tá? Se eu estiver, eu tenho que estar disposto a me consertar, me humilhar, né, e reconhecer o meu erro. Comunhão é o 4º elemento, passam muito tempo juntos. Lembra que eu falei aí na palestra passada, né, sobre você criar um ambiente favorável à obediência, deixar o seu legado, né, passar o tempo junto, estabelecer um sabá para a família, um sabá familiar, tá? Curtem as férias juntos, passeiem juntos, tá? Vão para a igreja juntos, estabelece um tempo dentro da sua casa juntos, né? Uma coisa boba, por exemplo, um joguinho, um dominó ou qualquer outra coisa, qualquer outro jogo mais avançado, mas que une a família, faz com que a família esteja em comunhão. Isso é muito importante. E o culto doméstico nem se fala, né? Isso eu nem preciso falar, que é o essencial para todo lar começar a espelhar aí a glória de Deus. Comunhão, eles estão juntos. Quinta atitude aí, o elemento que existe dentro das famílias fantásticas. Espiritualidade. Isso só é gerado através da fé em Deus, né? De uma fé forte e vibrante em Deus. Para que haja uma fé forte e vibrante, é necessário que tenha experiência com Deus. E a experiência vem na vivência do dia a dia. Ao confiar na palavra do Senhor, ao confiar nas promessas de Deus, ao estabelecer dentro da família um local de aprendizado da palavra de Deus, você está edificando o seu filho, edificando a sua esposa, e você, esposa, está edificando o seu marido. E assim a espiritualidade está estabelecida. Quando vier as crises, você sabe onde procurar. Onde? Na palavra do Senhor, aos pés da cruz. Porque tem muitas famílias que não vão para a cruz, tá? Eles vão para o conflito. Eles começam a pensar como o mundo pensa. Por isso que eu falei, tem crentes que eles apenas converteram no espírito, mas eles continuam pensando como mundanos. Quando vem a tribulação, eles não vão procurar soluções baseadas na palavra de Deus, vão procurar soluções baseadas na experiência que o mundo dá. E aí é um total fracasso. E por último, resiliência, tá? Que é aquela capacidade de absorver as pressões, de absorver o que é pesado, né? Tem uma capacidade especial de lidar com o estresse e as crises. Eles mantêm um senso de equilíbrio, sendo positivos nos momentos difíceis. Eles oferecem forte apoio a quem está em crise e a vê como uma oportunidade de crescimento. Tá bom? 6 características de uma família fantástica, de uma família forte, segundo as pesquisas de 25 anos, com mais de 14 mil famílias por esses pesquisadores aqui que trabalham com a família, são conselheiros familiares. Então, esses são os elementos. Você quer isso para a sua família? Ou isso está faltando na sua família? Então você pode adquirir, porque esses conselhos, essas marcas, esses elementos aqui, essas características, elas são de graça. Qualquer um pode lançar mão delas, tá? Sobretudo o cristão, que tem um total apoio, alicerce, baseado na palavra de Deus. Tá bom? Bom, essa foi a palestra de hoje, a última palestra sobre a importância da igreja, o papel da igreja na redenção da família. Nós vimos que o pecado, ele desfigurou a alma do ser humano e, por sua vez, quando esse ser humano ele contrai matrimônio, esse ser humano traz toda essa bagagem traumática, tanto ele quanto ela. E aí eles somam essa bagagem traumática dentro do seio familiar. É claro que uma família assim não será uma família forte, será uma família desajustada, cheia de traumas. Essa família, ela vai para a igreja, muitas vezes ela se converte, e aí ela vem para a igreja.
Algumas famílias continuam com esses traumas e se tornam crentes de duas caras, crentes hipócritas, doentes na alma, mas muitas vezes lá dentro da igreja se posam, né, como crentes espirituais. A igreja precisa ser o bom samaritano, a igreja precisa curar essas feridas, mas só que o casal, como líder, né, dessa família, ele precisa confessar esses pecados, né, levar isso até o pastor, até os líderes, até os irmãos mais espirituais da igreja para poder pedir ajuda. Então eu preciso que a minha família seja curada, restabelecida. Tá? E sobretudo a figura masculina, tá, tem uma grande dificuldade nisso. É a hora do homem se esconder. Era a hora do homem se esconder através, por exemplo, das drogas, do alcoolismo, da indiferença, de sair com os amigos, de procurar outra esposa, outra mulher, né, um amante, por exemplo. Né? Mas o crente realmente que se converteu, no seu espírito pelo menos, ele tem que procurar os padrões divinos. Ele vai até a igreja. Ele tem que fazer a sua voz ser ouvida, a sua voz de líder ser ouvida. Procure ajuda, tá bom? E com certeza os irmãos não se omitirão em ajudá-lo. Meus irmãos, eu agradeço imensamente, espero que vocês tenham gostado, apreciado essas palestras. Eu tive algumas limitações aqui na hora da gravação, tal, tem alguns errinhos, mas nada que prejudique a mensagem, ok? Que Deus possa abençoá-los ricamente, você e a sua família, tá? Que Deus possa usá-los grandemente na obra do Senhor e um dia nós nos encontraremos no céu, todos nós, nossas famílias, porque todos nós queremos seguir o exemplo de Noé. Amém, meus irmãos? Que Deus, então, possa transmitir através do Espírito Santo uma mensagem mais profunda do que a minha voz conseguiu transmitir neste vídeo para vocês. E se os irmãos quiserem, futuramente eu posso estar na Igreja Presbiteriana Santo Eterno, ou até mesmo aí na Ibero-Americana, trazendo uma mensagem de Deus para vocês, tá bom? Fique com Deus e eu vou pedir também, eu vou fazer um merchandise aqui, tá bom? Acesse o nosso canal Defensores. Se você quiser defender a sua fé, lá tem vários vídeos que podem te ajudar. Ah, tá, não se esqueça, sábado nós temos a nossa conferência, você guardou aí as suas perguntas, as suas dúvidas. Então é o momento para você lançá-las para que, na medida do possível, nós possamos ali responder essas perguntas, essas dúvidas que surgirem porventura dessas 3 últimas palestras que eu ministrei para vocês. O PDF também estará disponível para vocês e no PDF eu deixei uma coisa especial para as famílias, tá? Eu deixei ali uma avaliação familiar. Será que a sua família está mais próxima ou mais longe de Deus? Sua família é mais unida ou menos desunida? Ou mais desunida ou mais unida? Tá? Eu tenho ali 20 perguntas que você pode responder e no final você comparar com as respostas. Se a sua família é mais próxima de Deus ou não, ou se é mais unida ou não. Tá bom? Tá no PDF, totalmente de graça para você. Fique com Deus e até a próxima.